Qual é o maior erro, na opinião de vocês, de quem vai correr esses 42K pela primeira vez? Se você treina força, a tendência é você conseguir correr em um pace melhor. Então, se você tem resistência e tem força, né, a corrida consegue trabalhar muito bem a resistência. O pior erro é o excesso de restrição calórica e restrição de carboidratos. A lesão é o principal vilão. Uma dorzinha, um desconforto, 3 sessões de treinos ali constante, aquele mesmo desconforto, tem que comunicar pro treinador, tem que comunicar pro fisioterapeuta. O fator determinante que faz a maioria dos corredores quebrar é a perda de eletrólitos, principalmente numa região quente como Fortaleza. Na minha opinião, o que mais se erra para quem vai se preparar para a maratona, o corredor achar que não precisa fortalecer. A ideia não é fazer esse cara trabalhar a musculação tradicional, pegar peso de forma intensa todos os dias, mas fazer um trabalho que faça com que ele ganhe mais potência, tenha economia de energia e previna a lesão. Se você tem um desconforto ou dor que te acompanha por mais de 3 sessões de treino, dê atenção. Procure um fisioterapeuta esportivo, porque existe uma grande chance de você já estar lesionado. Uma coisa que o corredor não pode ignorar para evitar a lesão e terminar a prova inteira. Não pode ignorar a dor. Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial do XS Team, o seu guia de performance e saúde. Eu sou o Hector Cândido, atleta amador e embaixador do projeto I Love Corrida, uma revista digital que traz informações e busca o acesso à democratização para os corredores, tanto corredores iniciantes como os corredores mais experientes que buscam evoluir no esporte, certo? Hoje nós temos um conteúdo absolutamente de qualidade aqui na nossa mesa. Hoje nós estamos nos preparando aí para a Maratona Internacional de Fortaleza e montamos uma seleção de peso para essa reta final. No dia 12 de abril, Fortaleza vai estar recebendo a sua primeira maratona oficial em terras alencarinas. E por isso mesmo, a gente afunila aí para essa reta final e as dúvidas começam a surgir com mais clareza nesse momento da preparação que eu tenho certeza que muitos corredores estão passando. E aí, para compor a nossa mesa, uma equipe aqui selecionadíssima para vocês. Eu vou apresentar um a um e vocês vão ver que escalação maravilhosa, hein? Vamos começar pelo Victor Mascarenhas. O Victor, ele é um fisioterapeuta da XS Team Wellness Club. O Victor, ele é formado em fisioterapia pela UFC, pós-graduado em ciência do treinamento de força pela UES, fisioterapeuta da Marinha do Brasil, doutorando em reabilitação. Então, quando falamos em prevenção de lesões, biomecânica e recovery para corredores, ele é a pessoa certa para esse papo. Além de trabalhar com atletas, o Victor também é praticante de corrida e eu já estou sabendo que ele está se preparando para fazer aquela meia. Victor, seja bem-vindo, mano. Obrigado, Hector. Obrigado, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto que para mim é super relevante, que eu vivo também. Então, eu vivo nas duas pontas aí, né? Tratamento da lesão e também durante a corrida. Vai ser um prazer aqui participar. Muito bom, seja bem-vindo. O nosso próximo convidado é uma figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Nós temos aqui Chico Gifone. Chico, boa tarde. O Chico é Head Trainer da XS Team, já apresentou diversos episódios conosco, formado em Educação Física pela UFC, pós-graduado em Treinamento de Força pela UES. O Chico trabalha diretamente com fortalecimento e preparação físico para atletas, incluindo corredores. Ou seja, ele vai ajudar a gente a entender por que correr bem não é só colocar um tênis e sair por aí. E com o fortalecimento, obviamente, podemos melhorar ainda mais a performance e segurança do esporte. Chico, meu amigo, mais uma vez um prazer. Seja bem-vindo à mesa. Obrigado, pessoal. Hoje eu acho que vai ter uma discussão bem bacana para agregar aí nessa fase final dos atletas que estão se preparando para a Maratona Internacional de Fortaleza, tá? Então vamos tentar trazer conteúdo de relevância tanto na área do treinamento quanto na área de fisioterapia e também com o Mateusão aí, que eu já estou adiantando, na área de nutrição. E por fim, como já foi adiantado, nós temos esse cara aqui, um cara forte, viu? Matheus Melo.
nosso nutricionista. Vamos fechar aqui. Matheus Melo, nutricionista esportivo da XS Team, também da casa. Ele atua com estratégias alimentares e suplementação voltadas para a performance esportiva. Assim como o Victor. O Matheus também é praticante da corrida, também está se preparando aí, está correndo bem, acabou de fazer uma super corrida aí que eu estou sabendo. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência e vive a prática aquilo que ele orienta pelos atletas. Matheus, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo à mesa. E é isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com esse elenco pesadíssimo e falando de um tema que eu vivo todos os dias e tem mudado a minha performance e a minha vida. Muito bom, galerinha. Então é isso. A gente tem aqui uma mesa selecionadíssima que carrega os 3 pilares fundamentais nessa reta final. Nós temos preparação física, nós temos fisioterapia e nós temos nutrição. Esses 3 pilares carregam uma importância, principalmente pelo momento que a gente vive. Logo agora, dia 12 de abril, Fortaleza vive o seu maior feito na corrida, que é a Maratona Internacional, e com certeza a gente discutir e debater sobre esses 3 pilares vai nos agregar muita informação para quem está assistindo esse podcast. E para começar, porque assim, falar sobre acertos é uma coisa boa, mas a gente tem que começar por aquilo que a gente mais está temido nesse momento, que são os possíveis erros, né? Se a gente busca ajudar esses corredores que estão em reta final de preparação, a gente vai trabalhar aqui muito com prevenção. E aí eu queria saber de vocês, dentro da área de atuação de cada um, só para introduzir, porque eu tenho certeza que dentro da área a gente vai trabalhar ainda mais a fundo à frente, qual é o maior erro, na opinião de vocês, de quem vai correr esses 42K pela primeira vez? Vou começar pelo treinamento, tá? Que eu acredito que é base para todas as modalidades, inclusive na corrida. Vou falar primeiro de prescrição de treino de corrida e depois eu vou falar um pouquinho mais de fortalecimento. Na minha opinião, o que mais se erra, né, para quem vai se preparar para a maratona, é não saber dosar o volume e também a intensidade, ou os dois ao mesmo tempo. E isso é o que normalmente mais traz lesão, né, e faz com que os atletas acabem nem chegando na prova. Né, ali fora a gente estava conversando, né, que tem muita gente repassando os 42 quilômetros da maratona. Não sabemos, né, se realmente é por conta de lesões, enfim. Mas tem muita gente aí ficando pelo meio do caminho e acredito eu, pela minha experiência, né, e o Vitor pode falar até um pouco melhor disso, as pessoas ficam muito no caminho por não respeitar o que os treinadores prescrevem. Então, aumentam às vezes o volume, aumentam a intensidade, naquele longão ali que o treinador manda o cara rodar suave, ele acelera o pé ou cai numa prova e acaba quebrando. E falar de fortalecimento, cara, o que é que eu acho que as pessoas mais cometem de erro? É não fazer. O corredor achar que não precisa fortalecer, certo? Então, a ideia não é fazer esse cara trabalhar a musculação tradicional, pegar peso de forma intensa todos os dias, mas fazer um trabalho que faça com que ele ganhe mais potência, tenha economia de energia e previna a lesão. Olha, quando o Chico fala isso que ele acabou de falar, é inevitável para mim lembrar da minha própria história, né? De que também negligenciei em algum momento o fortalecimento, de que também em algum momento eu treinei mais forte do que devia, e no meu último ciclo de maratona, faltando exatamente um mês, inclusive isso é tema de podcast que a gente tratou aqui, eu me lesionei. E não tem nada mais frustrante de que na véspera de uma prova, um corredor se lesionar. E é por isso que a próxima pergunta é para o Victor Mascarenhas, e eu queria saber justamente quais são as lesões nesse momento que têm sido mais comuns, né? Então, assim, eu tô com o Chico, né? Primeiro em relação a essa não respeitar o volume, respeitar a intensidade do treino, né? Você tem que escutar o treinador, tem que entender. Você tem que entender que no processo desse, numa maratona, o treinador ele também é seu assessor e é o principal ponto de comunicação. Tem a experiência, não só a experiência para a prescrição, mas também a experiência de ter acompanhado atletas na mesma situação que você. Então,
Principalmente um atleta que está competindo pela primeira vez, Hector, ele não tem ainda essa percepção dos sinais que o corpo dele dá. E o corpo comunica, principalmente. A lesão ela é o principal vilão, né, nesse processo aí Claro que existem outros fatores, que o Matheus vai falar aí sobre as questões metabólicas, energéticas, mas eu acho que eu e o Chico a gente vai tratar muito sobre lesão, quando a gente fala do sistema músculo-esquelético. E a lesão é o principal vilão. Então, esse atleta amador aí, o mesmo atleta está se preparando, né, para a primeira maratona, ele tem que entender quais são os sinais que o corpo dá e o corpo fala, para ele perceber se é momento de ter uma mudança de rota, se é o momento de segurar um pouco mais o volume. E aí, por isso é tão importante a comunicação. A comunicação é você perceber, você começou com uma dorzinha, um desconforto, 3 sessões de treinos ali constante, aquele mesmo desconforto, tem que comunicar. Tem que comunicar para o treinador, tem que comunicar para o fisioterapeuta, é muito importante você ter uma equipe aí. Claro que você não vai ter todo mundo à tua disposição, mas faz ali uma sessão de recovery, comunica, você já vai ser assessorado em relação a como proceder. As principais lesões aí que ocorrem, né? Tem uma lesão que é clássica e ela é muito preocupante porque ela tende a atrapalhar bastante o processo, né? Pela sua severidade, que é o que a gente chama do joelho do corredor, que é a síndrome do trato iliotibial. Então, assim, a síndrome do trato iliotibial é muito comum do corredor, tanto é que é uma lesão que se chama joelho do corredor, né? Se você colocar na literatura joelho do corredor, trata sobre a lesão do trato iliotibial, que é uma lesão que dá ali na região lateral distal ali do joelho, próximo da articulação. Você pensa que é uma lesão articular, na verdade é uma lesão que acontece ali no trato iliotibial e uma bursazinha que fica ali entre o osso e o trato. Então ela é muito relacionada à carga, porque a tração desse tecido ocorre ali quando você está naquela amplitude de movimento que ocorre na corrida, ali 20, 30 graus de flexão de joelho, começa essa tração, essa sobrecarga também dessa bursa. Então joelho corredor, síndrome do trato iliotibial. E aí a gente vem para as lesões de pé e tornozelo, são muito comuns. A tendinopatia do calcâneo, né, que é a tendinopatia de Aquiles, e a fascite plantar, cara. Acho que essas 3 lesões aí são lesões bem recorrentes, Uma lesão mais proximal a nível ali de quadril, que é muito comum também acontecer, é a tendinopatia glútea, né? Essas são as 4 lesões aí, acho que são as mais comuns. Aí tem outras que, em nível de severidade, elas são bem preocupantes, porque elas fazem você até sair realmente da lesão. Não é que você vai conseguir recuperar. Se você for diagnosticado, você vai precisar parar a preparação, que são as fraturas por estresse. E aí as fraturas por estresse podem acontecer ali a canelite, né, que é o terço medial da tíbia, pode ter ali na base do quinto meta, pode ser no platô tibial, pode ser no fêmur. Então as fraturas por estresse são aquelas que vão te tirar. E dessas lesões mais comuns, acho que fascite, trato tibial, canelite, tendinopatia do calcâneo. Então uma informação importante, né? Aquela canelite que todo mundo, é normal, né? Que muita gente, inclusive alguns treinadores às vezes falam, né? Não, pô, vai adaptar, vai acostumar. Então, pô, passou ali um tempo, sei lá, 1, 2 semanas, aquela canela doente, cara, visita um ortopedista, visita um bom fisioterapeuta que vai provavelmente lhe direcionar ali pro ortopedista se as primeiras sessões de fisioterapia ou controle de treino não te melhorar, porque, cara, tu pode ter uma fratura por estresse. A experiência me mostrou como corredor que a dor é uma sinalização. E talvez a maior sinalização que nós temos, né? E aí, como nós não temos a formação que um profissional possui, a gente não consegue entender que sinal é esse, né? Daí a importância de procurar bons profissionais para que essa sinalização ela seja convertida em prevenção ou em tratamento se a lesão já tiver diagnosticada. E aí a gente entra na nutrição, né? A nutrição que tem sido, na minha opinião, um tema muito discutido na área. A nutrição que tem sido muito valorizada nos últimos anos, né? Seja pela formação de bons profissionais, seja pela busca, mas que apesar das discussões, do debate, da busca, ainda é cercada, né, de muitos erros, seja pela falta de uma nutrição adequada, de planejamento, seja por abordagens ainda equivocadas e que a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas já que a gente está discutindo de erros assim, mais comuns e que são as vistas grossas mais claras, eu queria saber do Matheus, assim, dentro da sua área, Matheus, dentro da nutrição, qual é aquele erro que chama mais atenção e que tem chamado a você a atenção nessa reta de preparação final?
especialmente nessa reta final, o pior erro é o excesso de restrição calórica e restrição de carboidratos. O que é que acontece? Todos sabemos que o peso é um fator muito relevante na corrida e especialmente na longa duração. Porém, como você bem falou, nós estamos na fase de pico de volume e vamos entrar em polimento. Então, a fase de melhora da composição corporal, ela já passou. Eu não posso ter uma restrição calórica, uma restrição de carboidratos nesse momento de pico de volume, porque eu vou prejudicar a recuperação muscular, eu vou ter um aumento do risco de lesão, eu não vou conseguir me recuperar bem para aquelas sessões de treino ali que vão me dar confiança para a reta final da preparação e para a minha prova. Então, esse excesso de restrição nessa reta final é a pior coisa que o corredor pode fazer. Isso acontece muito aquele corredor que não se preparou bem, não melhorou a composição corporal, não conseguiu reduzir o peso, e aí ele está levemente desesperado, está a menos de um mês da prova, está um pouquinho pesado, o que é que ele... Não, vou restringir, vou cortar, quero ficar mais leve, esse peso vai me prejudicar, e aí o que é que acontece? Ele acaba aumentando a chance de ter uma lesão, não se recupera bem por conta desse excesso de restrição. Ou então aquela mulherada, né, que, pô, quero associar o emagrecimento e cair numa prova como essa. Pô, foca na prova primeiro, depois foca ali na questão estética, né? Ou foca na estética e olha para a prova em outro momento. Com certeza. Então associar esses dois cenários é algo que é complexo. Eu costumo dizer que a forma se adequa à função, né? Sim. Se você tá ali investindo na corrida, né? Você tem que desempenhar aquela função com qualidade, né? E a forma ela vai se adequar, certo? E aí, claro, a gente está discutindo muito erro, muita coisa ruim carregada que é a lesão, mas a gente também, galera, a gente vai trazer algumas perspectivas aqui de buscar ajudar vocês nessa reta final. E uma delas eu queria saber do Chico. O Chico falou aqui que fortalecimento é importante, que a gente não pode negligenciar, né? Mas, Chico, a gente também sabe que a rotina, principalmente do atleta amador, ela é puxada, né? E aí, já não basta a gente ter que entregar um volume alto, quem está fazendo aí ciclos de meio, de maratona, de conduzir uma rotina doméstica nos seus trabalhos, né? Quem tem família, principalmente as mulheres. Mas aí, Chico, dentro desse contexto de dificuldade do atleta amador, e sabendo da importância também de entregar um fortalecimento, qual é uma boa estratégia para a gente unir essas duas coisas? Cara, pensando em fortalecimento para melhorar tanto a performance quanto prevenir a lesão, o indicado, cara, é de 2 a 3 vezes na semana. Então, 2 a 3 sessões semanais tá mais do que suficiente. Menos do que 2 não vai ter um resultado interessante. Mais do que 3 pode trazer ali um aumento de desgaste pro atleta e até chegar a atrapalhar, né? Na prova, na preparação, enfim. Então, o indicado, literatura fala bem disso, né? De 2 a 3 sessões semanais é o ideal. E aí pensar no que fazer nessas sessões, na minha indicação, cara, trabalha bastante excêntrica, fase excêntrica do movimento. Então, esse controle de excêntrica é muito importante para conseguir melhorar a tua absorção, né, de carga, né, de impacto na corrida. E trabalhar também as famosas pliometrias. Mas cuidado para não saltar demais, para não ganhar volume demais no treino, porque você pode, inclusive, se machucar. O Mascarenhas é o cara que eu gosto muito do trabalho do Vitor, porque ele sempre, associado à reabilitação, ele trabalha com exercício. Então, até costumo falar que o Vitor é um cara que tem muito conhecimento sobre esse trabalho de pliometria. Ele recupera muitos alunos dele, que estão aí na fase final, coloca os caras na prova com isso. Então, eu acho que é até um assunto para a gente falar, porque muito se fala da pliometria, mas com que volume, com que carga? Fala um pouco disso aí, Vitor, que eu acho que é um assunto importante. A pliometria é muito importante, porque o que é a pliometria, né? Vamos falar aqui, claro. São treinos de salto, né? São treinos que você tem uma fase muito importante, uma fase de salto, uma fase de absorção, que a gente chama de fase elástica, que absorve energia, depois um novo salto, que é a fase de propulsão. Então você tem essa fase aí de absorção de energia e liberação de energia rápida. Então, diferente do treino de força, que tem aqueles 3 segundos de cadência, né, na fase negativa, depois 3 segundos na fase positiva, a pliometria é o que se aproxima mais da corrida, né? Você tem
milissegundos ali para absorver energia e liberar energia, que é o que acontece. Então a gente precisa lembrar o seguinte, a corrida, você fala para meus pacientes, o Chico tá de prova, que a corrida é uma série de saltos. Você salta com uma perna, aterriza com outra, salta, aterriza, salta. Então você imagina, você dá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 saltos, né? Na maratona, 35, 40. É só você pegar aí o número de passos, né? E multiplicar pela quilometragem. Então assim, você vai dar muitos saltos. Então você tem que fazer no processo de reabilitação e também treinamento. Eu pego porque eu faço na reabilitação, né? Mas o Chico tá certo. O atleta que está treinando precisa treinar a pliometria, porque a pliometria você vai treinar essa capacidade do tecido, não só do músculo, mas também do tendão, face, que a gente chama de tecidos passivos ali, de suportar essa fase de absorção e também treinar essa capacidade de absorver e liberar energia rápido. Então você precisa treinar o seu tecido para acomodar e liberar energia. Acomodar e liberar energia. Então são os treinos de saltos, e como o Chico falou, não precisa ser muito volume. Então já tem estudos mostrando aí que você fazer ali 50 segundinhos de saltinhos na ponta do pé 3 vezes ali todo dia já melhora desempenho na corrida. Só de você fazer, então parece uma coisa boba, que acho que você não vai demorar 5 minutos para fazer um exercício desse, e você melhora função, melhora a corrida e melhora também a capacidade do tecido de lidar com essas cargas mecânicas. Então eu recomendo fortemente. E aí, se a gente pensar, mas a gente tá na fase ali faltando 4 semanas, né, pra maratona. Chico, não tô fazendo o que fazer, né? Eu teria cuidado em entrar nessa fase no treinamento de força, mas quer fazer? Eu começaria com um trabalhozinho de core, com um trabalho de mobilidade, né? Talvez fazer alguns exercícios de agachamento, um pouquinho de panturrilha, mas de forma leve. Não iria para os saltos, a não ser que seja um atleta mais treinado, mas pensar no fortalecimento muito básico, né? Mas eu teria bastante cuidado nessa fase agora, faltando ali 4 semanas para a prova, não estou fazendo nada, colocar uma nova atividade. Eu até, dependendo do caso, falaria, cara, não faz não. Continua a tua jornada, conclui, depois se organiza para começar o treinamento de força. Muito bom. Nós temos na verdade, assim, 2 momentos. Eu acho que uma palavra-chave aqui diante do que a gente está discutindo é periodização. Sim. Como o Matheus falou, né, a periodização dentro da nutrição, né? A fase de base, a fase de realmente estruturar o seu corpo que vai aguentar o ciclo, né? Agora é uma fase de carbada, como a gente chama, né? Porque é muito volume. E o polimento, né? Que vai dar aquela qualidade muscular, assim como na fisioterapia, que teve a fase de prevenção, tanto antes, durante a base, e agora uma fase crítica, em que pré-lesões começam a existir e o fisioterapeuta ele está ciente disso, né? Principalmente aquele atleta que está buscando algum tipo de rendimento, ele começa a surgir pré-lesões, mesmo aqueles que seguiram os planos, né? E o fortalecimento também com a sua periodização, né? Então qualquer coisa que foge a isso coloca em risco o próprio atleta. A gente está numa discussão muito interdisciplinar, como vocês estão percebendo, mas assim, eu gostaria de nesse momento deixar um pouquinho de lado essa interdisciplinaridade de lado, e eu vou fazer assim, uma pergunta muito direta a cada um de vocês, tá? Matheus, qual é o fator que mais faz o corredor quebrar no meio de uma maratona? Pensando nutrição. Pensando durante a prova, o fator determinante que faz a maioria dos corredores quebrar é a perda de eletrólitos. Principalmente numa região quente como Fortaleza. Não é nem a desidratação, o fato da perda de peso somente. É principalmente essa perda de sódio. O sódio é importantíssimo para a contração muscular, toda a função do músculo, a função da célula. Essa perda de eletrólitos faz com que o indivíduo não consiga sustentar o exercício. E aí ele acaba quebrando porque ele vai tentando compensar, e aí ele vai perdendo mecânica, vai perdendo a economia da corrida, vai fazendo mais força. Tem câimbra, e aí a câimbra trava o cara, né? Trava o cara. Então, o consumo de carboidratos, por exemplo, que é muito importante, não faz muitos corredores quebrar, porque o corredor de longa duração, ele tem uma excelente eficiência metabólica. Então ele vai utilizar muito bem a gordura como fonte de energia, mas ele não tem como utilizar um substrato de sódio, de potássio. Se ele tiver essa perda durante a prova e os níveis caírem, se ele não fizer a reposição, ele vai quebrar, vai ter que parar.
ainda mais a gente está falando em Fortaleza, né? Em que a temperatura ela é muito elevada, assim, e fisiologicamente, me corrija se eu estiver errado, fisiologicamente não existe uma adaptação à temperatura. A temperatura alta, ela quebra mesmo, né? O corpo humano, ele tem a sua temperatura adequada a manter os níveis fisiológicos, né? E assim, a gente sabe aqui que nós temos condições insalubres. É claro que a gente sabe que a largada, ela vai ser 4 horas da manhã, né? É sim um horário bom, mas a gente sabe também que a média de corredores que vai completar a maratona vai extrapolar 8, 9 horas da manhã. E a grande parte desses médios e maratonistas que vão cumprir essas longas distâncias em uma maior carga horária vão estar expostos a esse problema que o Matheus falou, né? E agora vem a pergunta ao Victor, né? No âmbito da fisioterapia, no âmbito músculo-esquelético, aquilo que você mais se depara na sua área. Victor, qual é o fator que mais faz o corredor quebrar no meio de uma maratona? Durante a maratona, vou falar a lesão, porque é óbvio, né, que é a lesão, mas é a dor, né? Então, assim, quando você... Entenda, assim, você está no meio do processo, acontece você lesionar, faz parte. A lesão ela é uma ocorrência que emerge ali, às vezes você errou, às vezes não, ela pode acontecer. Então, chegou próximo da maratona, é discutir com o fisioterapeuta, com o treinador, a estratégia de como lidar, se for o caso de conseguir correr. Agora, você pode estar lesionado e conseguir fechar uma maratona. Se eu conseguir, a gente já teve essa experiência aqui com pacientes meus, e com certeza quem está assistindo aqui conhece alguém ou já teve essa experiência de chegar no maratona com a lesão, né? A gente sabe que você consegue suportar, tem toda aquela decisão também psicológica de conseguir se manter na prova e fechar ali aquele desafio. Agora, o problema é a dor, a intensidade da dor da lesão, porque com a dor é que você não consegue brincar, né? Então imagina você aí, começou a correr, né? Então vamos falar aí de um atleta que vai fazer 4 horas e meia de prova, e com 5, 7 quilômetros já está com a dor, com o nível de intensidade, a gente costuma mensurar isso de 0 a 10, né? Pelo nível da intensidade 0 nada de dor, e 10 a pior dor, você está com a dor 7 com 7 quilômetros de coisa. Então você tem aí mais 3 horas e meia, 4 horas às vezes de luta. Prova, com uma dor com alta intensidade. Então isso daí mexe com a cabeça do corredor, né? Às vezes a gente sabe que a maioria das lesões por overuse, que são essas lesões por sobrecarga, você tem uma dor, não necessariamente significa que o seu tecido está rompendo, está estourando, né? Embora a dor seja de alta intensidade, mas não precisa ter uma falha, o tecido não precisa rasgar, precisa romper, precisa lesar, para que ele te quebre, né, durante a prova. Se a dor estiver muito intensa, você não consegue correr, né? E a dor interfere na frequência cardíaca, né? E a frequência cardíaca elevada... Você já tem um desafio, né? Principalmente aquele que está fazendo a primeira maratona. Você já tem um grande desafio metabólico, energético, psicológico. A gente não precisa nem conversar sobre isso. E aí você tem um nível de dor alto, já no início da prova, é o que faz você parar. Você chega ali no 20, não foi dessa vez. Então, não é a lesão, mas a intensidade da dor durante a prova. E quando a gente fala de quebrar, o quebrar não significa só o quebrar e parar, né? Mas, pô, você tá ali programado para fazer sua prova, 3 horas, Sim. 3 horas e meia, sei lá, 4 horas, e você aumenta o seu tempo em 20%, 30%, isso é quebrar. Sim. Então, pô, eu queria fazer em 3 horas e meia, eu fiz em 4 horas e meia. Pô, algo aconteceu muito errado, né? E eu acho que o quebrar nesse sentido, eu acho que é isso. Não sei se tu vai me perguntar, mas já vou agregar aqui na minha área. O que eu acho que mais faz a galera quebrar, mas isso eu acredito que isso é muito iniciante, né? Na maratona eu acho que isso acontece menos, até porque normalmente o cara quando vai pra maratona ele já fez algumas outras provas. Se pressupõe, né? Se pressupõe, né? Porque até um dado que quando a gente tava montando algumas coisas do I Love, a gente descobriu, né? Um dado americano, não é brasileiro, tá americano, tá? Que 80% das pessoas que estão na maratona é a primeira prova. Nos Estados Unidos, isso. Tá? Uma prova específica que a gente estava vendo, eu não sei se no Brasil acontece, enfim. Mas vamos imaginar que esse cara já tem mais experiência. Mas o cara que está indo a primeira vez ou que não é experiente, sai muito intenso, né? Então o cara está programado para correr a um pace de 6 ou tem uma estratégia de prova, esse cara já acelera muito. Esse cara não consegue sustentar, né? Então eu acredito que para a área assim, do treinamento,
respeitar o que o treinador dá de direcionamento em relação a pace, não tentar acelerar. Pô, tô no quilômetro 30, tô me sentindo muito melhor do que eu normalmente costumo me sentir por essa zona, porque o cara já fez um longo aí. Aí começa a entregar mais. E outra, não conhecer o percurso. Boa. Uma coisa muito importante, teve essa corrida agora que passou da live e as pessoas, mas é muita ladeira, isso não se faz. Meu irmão, olha o percurso antes, velho. Olha o percurso antes e entende, pô, não dá pra mim, não vai. Lógico, eu sei que foi muita ladeira, foi muito estressante e tal, mas é importante, pô, ver o percurso, né? E saber onde consegue entregar mais, onde consegue entregar menos, dosa, ver a hidratação, como o Matheus vê, mas eu acho que é isso, é controlar o pace como foi projetado e ter muito cuidado com o percurso. Boa. Quando a gente fala de quebra, é óbvio que existe essas discussões sobre quebra, né? É claro que por falar em maratona e pela exposição ao exercício, as quebras em provas de 21 e 42, elas têm consequências bem maiores, né, do que em quebras de 5 e 10 pela própria exposição. E inclusive a gente produz muitas vezes cenas muito impactantes, né? Mas aí a gente vai conversar justamente como não quebrar, né? E aí, dentro desse encaminhamento de como o fortalecimento, por exemplo, Chico, pode nos trazer uma melhora, seja... Porque quando a gente fala em performance, né, muita gente acha que performar, a gente está falando da elite, mas performar é buscar um tempo, é cumprir aquela distância, uma corrida legal, terminar forte. E no meu entendimento, isso é performar, né? É você buscar romper tanto com seus recordes pessoais, mas é você entregar uma boa performance, né? Uma boa apresentação, uma boa corrida, saudável, terminar bem. Nada melhor do que você cumprir um objetivo, terminar bem. E isso vai tanto para a elite como principalmente para o atleta amador. E aí, pensando nisso, Chico, assim, qual é o fortalecimento mais importante para quem quer cumprir esse objetivo, para quem quer performar bem? Quando tu pergunta qual é o principal fortalecimento, tá falando de região, de área? Vamos começar, vamos fazer o seguinte, por que o fortalecimento é tão importante? E se você puder citar 3 exercícios, pensando como você já antecipou antes, nessa fase que a gente se encontra. O cara não entregou... Cara, vamos lá, começar pelo porquê fortalecer. Primeiro, economia de energia. Né? Então, se esse cara fortalece, esse cara consegue correr com uma maior facilidade, vamos dizer assim, sem termos técnicos, esse cara vai se economizar. Esse cara pode chegar a economizar até 10% de economia de energia. Tem alguns estudos que falam de 4, 6, 8. Vamos trabalhar aí de 5 a 10%. Pensar em correr 42 km e você tem uma economia de energia de 8 a 10%, pô, é interessante. Sim. Fora que, se você treina força, a tendência é você conseguir correr em um pace melhor, se você é um cara mais forte. Então, se você tem resistência e tem força, né, pô, a corrida consegue te trabalhar muito bem a resistência, somente a resistência cardiorrespiratória. Se você tem força, você passa menos tempo em sofrimento, né? Você consegue correr mais rápido a prova. Então, por aí já começa. Fora tudo que a gente já falou até agora, né? Que é as prevenções de lesão e tal. Tem estudos falando que o treinamento de força pode sugerir ali de 40%, 50%, alguns estudos falando de 60% de uma menor chance de lesão para quem faz treinamento de força, comparado com quem não faz e é corredor. Então, treinamento de força é muito importante para fazer o cara performar melhor ou não quebrar. E, cara, se eu puder escolher os 3 exercícios, com certeza eu começaria pelo agachamento. Com toda certeza. Outro exercício que eu trabalharia com toda certeza, sei lá, seria uma prancha. Porque eu acho que é um exercício que ajuda muito na questão do core, educa muito a postura. E hoje a gente vê os corredores correndo com uma postura bem ruim. E, cara, outro exercício que eu acho que eu trabalharia, com certeza algum exercício direcionado para panturrilha. Talvez uma flexão plantar sentada, né? Até o pessoal negligencia muito o sóleo, né? Essa região do tendão, enfim. É o principal músculo propulsor da corrida, é o sóleo. Então, eu trabalharia esses 3 exercícios. Eu acho que se você, não tem o tempo para fazer e quer fazer 3 vezes na semana, eu faria uma prancha, um agachamento e um flexão plantar sentado.
seriam os 3 exercícios que eu acho que eu indicaria pro corredor. Muito bom. Pegaram a dica, né, galerinha? Economia de corrida, né? Economia de corrida que, sem dúvida, é o grande X da questão. Hoje, tanto os profissionais têm buscado isso em todas as suas áreas. As grandes empresas têm buscado isso nos equipamentos que entregam. Os tênis, as roupas, buscam economia de corrida, né? Em peso, em qualidade, em materiais, né? A nutrição na abordagem, no controle de peso, no controle de performance, busca economia de corrida. A fisioterapia vai entregar essa qualidade também na prevenção e também no tratamento. Então a economia de corrida hoje tem sido o grande X de questão de estudos no mundo todo, né? Os métodos, a gente tem um método norueguês, a gente tem um método italiano, as formas de abordar faz com que hoje talvez sejam dentro da longa distância e do endurance, e a gente está falando de corrida, obviamente, que é o nosso foco aqui, mas dentro da natação, do ciclismo, do próprio triatlo, a economia de corrida tem sido estudada no mundo todo com relação a isso. Mas ainda assim os problemas ocorrem, né? Mesmo quando... E aí, Chico, eu queria saber, assim, na sua opinião, essa pergunta também se estende ao Victor, mas se um corredor quebra na maratona, aquela quebra, ela aconteceu no dia ou ela já vem acontecendo anteriormente? Eu vou deixar essa bomba aí pro Vitor, porque na minha opinião eu vou dar bem rápido. Assim, não, queremos opiniões fortes. Vou soltar isso aí. Cara, é impossível você, na minha visão, saber por que esse cara quebrou. A não ser que ele tenha um relato ali, mas pô, esse cara não tem relato de nada e ele quebrou. Cara, quem disser que sabe, fala assim, foi por isso, desconfie. Se tratando da lesão, se esse é o motivo da quebra, então, o Matheus falou aí de questões metabólicas aí, né? Energéticas. Se tratando de lesão e dor, deu sinal antes. Deu sinal. É muito difícil você estar fazendo um volume. Você está treinando uma maratona, você tem que fazer um volume semanal de 80 km, né? E você está fazendo esse volume, já fez alguns longões antes, então é muito difícil você não ter dado nenhum sinal de dor antes, né? Pode acontecer de surgir uma lesão na prova. Eu estava aqui falando ontem com um paciente, o Dr. Rodrigo, correu agora uma maratona, a primeira maratona dele, fez um ciclo todo sem dor, e sentiu uma dor na panturrilha ali, na região do sólio, evoluiu com câmbios durante a maratona, fechou até bem a maratona, fez 3 horas e 5 minutos, ele queria fazer abaixo de 3, tinha condições de fazer, mas por causa dessa dor não conseguiu. Então pode acontecer, e ele não teve nenhum sinal de dor antes, mas se tratando de lesão, provavelmente você sentiu esse desconforto, essa dor, e é bem possível que você pode ter negligenciado. Então a lesão, ela dá sinais. A lesão, Chico, ela dá sinais. O que eu tava querendo dizer era isso. Se não deu e o cara quebrou, é muito difícil você saber. Foi por isso. Por exemplo, o Rodrigo, é esse caso. Aí cara, realmente por que esse cara quebrou? É muito difícil, né? O cara faz irmão, não tem como a gente saber por que ele quebrou. É uma lesão multifatorial, ou basicamente, né? Ele quebrou porque, meu irmão, chegou um momento que a estrutura não suportou, mas... Então, o pico de volume foi na maratona. Foi muito, o pico de volume foi lá na maratona. Mas o cara chega assim, ó, foi porque você fez isso. Uhum. Se não teve ali um passado, era isso que eu tava falando, né? Não acho que dá pra você... E eu acho que... você cravar, né? Mas eu acho, assim... Normalmente, o quebrar por dor, né? Na maioria das vezes vem na preparação. Né? Acontecer ali... É se o cara, quebrou na preparação e mesmo, não, eu vou insistir. Que até um pouco do que aconteceu contigo, né, pô? A gente tentou tratar, ficou sem dor, mas sempre aquele negócio, pô, meu irmão. Estávamos cientes, né? Estávamos cientes que poderia acontecer, né? Mas a lesão, ela não acontece, assim, do nada, né? Na maioria das vezes ela vem ali, aí se instala e o cara tenta fazer com que a preparação continue e aí ele acaba piorando, né? E ali na prova encerrando. A gente está falando muito dessa questão de fortalecimento, né? Assim, da questão das lesões, das dores, mas a nutrição também traz, assim,
o melhor e o pior para o corredor, né? Da mesma forma que uma nutrição encaixada, bem planejada, vai otimizar essa performance, uma nutrição não adequada vai causar desastres, né? E aí, Deus, eu queria saber de você as melhores estratégias, né? Tem se falado muito do carb loading, né? Qual é essa melhor abordagem que hoje um corredor pode fazer dentro do momento que a gente se encontra, dentro das melhores estratégias, de encarar um desafio como tanto a meia como a maratona, né? Dentro da nutrição, como é que você enxerga isso? As melhores estratégias para enfrentar esse desafio? É importante que nesse período da preparação, o atleta, o corredor, ele já tenha testado de tudo, entre aspas. Não é hora de inventar, de inovar absolutamente nada. Tanto em relação à tolerância gastrointestinal, para você não se sentir empachado durante o treino, durante a prova, não ter um episódio de diarreia, por exemplo, que vai acabar com a sua prova, vai te desidratar, vai te fazer perder eletrólise, vai voltar naquele ponto que eu falei, da perda de sódio, vai te fazer quebrar. Então, assim, nada de novidade, alimentos de fácil digestão. E em relação à estratégia, a recarga, esse carb load, é essencial para você ter uma excelente performance, tanto nos treinos longos, quanto no dia da prova. Então, essa tolerância gastrointestinal, ela também é treinável. Então, ela tem que ser conquistada. As recomendações falam em 10 gramas por quilo por dia nesse carb load. É uma quantidade muito grande de carboidrato para poder dar esse substrato de energia para uma prova de muito longa duração. Então, isso aí, o atleta ele tem que se condicionar durante a preparação. Então, ele tem que fazer dias com consumo muito alto de carboidrato, para ele ir treinando, para ele saber como que ele vai se sentir no outro dia, no treino, no longo. Ele tem que testar as estratégias dele intra-prova, durante a preparação, né? Avaliar a tolerância dele ao gel de carboidrato, por exemplo. Tem gente que responde bem com um gel, mas a gente sabe que a recomendação para uma prova muito longa é tentar chegar até 90 gramas de carboidrato por hora, principalmente a partir da segunda hora de prova. Então essa tolerância para alguém que não treinou, ela não vai conseguir. Então, um atleta que vai tentar ali, não, eu vi que na maratona, como a duração é muito longa, eu tenho que consumir 3 géis ali no quilômetro tal. Se ele não fez isso durante a preparação, ele não vai ter uma absorção boa, uma digestão boa desse gel. Isso pode acabar com a prova dele. Então, nesse período, o importante é manter a digestão bem fácil, alimentos usuais que você já sabe que se sente bem, e fazer essa recarga de carboidratos desde agora. Antes do seu treino longo, já faça o teste, faça os dias de carb up, e quando estiver chegando ali no dia X, no dia da sua prova, se possível, comece essa recarga de carboidrato 48 horas antes. Então você começa 2 dias antes, já aumenta o consumo de carboidrato, já vai testando sua tolerância, vai repondo o glicogênio muscular, para que na véspera você não precise também forçar demais a parte digestiva, para você não se sentir mal no dia da prova. Por exemplo, largada será às 4 horas da manhã. Será que se eu fizer uma refeição muito grande, às 22 horas, será que eu vou ter um sono bom? Será que eu vou acordar me sentindo cheio demais? Se eu beber muita água, não vou conseguir dormir? Não vou conseguir dormir. Aí você vem com sono ruim para fazer uma prova de extrema longa duração. Vai acabar com o seu rendimento. Então começa bem antes. A prova é no sábado. Começa na quarta, já vai aumentando. Né? Juntamente com o volume que vem reduzindo, o carboidrato já vai subindo. Então você já vai fazendo essa recarga bem antes. Que é diferente das estratégias convencionais. No dia a dia a gente faz o carb up só na véspera. Já é o suficiente para um treino comum. Mas para uma duração de maratona, de 42 ou de meia, de 21 km, comece bem antes, para você não precisar exagerar na véspera. Vamos sempre na segurança. Alimentos que você já sabe que se sente bem. Evitar o excesso de proteínas também, que muita gente acaba consumindo proteína demais. Isso gera muita saciedade, exige muito do sistema gastrointestinal, e aí você não tem o consumo adequado de carboidrato e não tem um esvaziamento gástrico legal. E não tem nada pior do que pro corredor do que você ficar se sentindo pesado, com comida voltando durante a prova. Acabou a prova. Eu costumo dizer que o dia da prova não é dia de teste, né? Você tem que usar os longos que você fez ao longo do ciclo para testar tudo. Perfeito. Porque na teoria é muito fácil, você tem que ingerir muitos... Meu amigo, você correndo ter que ingerir daquele tanto de gel é difícil.
E a gente sabe também que muito corredor não tem acesso ao nutricionista, não cumpre planos alimentares, assim. E se você pudesse dar uma dica para esse corredor, assim, montar um kit agora, monta um kit de pré, intra e pós. Qual seria esse kit ideal para esse corredor? Kit pré. Vamos começar com nitrato, tá? Que é um vasodilatador, então vai melhorar o fluxo sanguíneo, vai melhorar o fluxo de nutrientes para o músculo, então ele vai melhorar a tua capacidade de resistência. Então começar ali com o nitrato pré. Cafeína eu até evitaria. Por quê? Por conta da frequência cardíaca. Você imaginou você estar em uma zona baixa e aí a sua frequência cardíaca disparar demais? Então muito cuidado com essa questão do excesso de cafeína pré-prova, tá? Para você não ter essa elevação da frequência cardíaca. Então no pré eu focaria mais no nitrato, nesse vasodilatador. Durante, carboidratos de fácil digestão e também sem esquecer a questão dos eletrólitos. Então o combo para o dia da maratona eu usaria bem básico. O pré-nitrato e o carboidrato interprova junto com a reposição de eletrólitos a partir da terceira, quarta reposição. E no combo do dia a dia, eu adicionaria ali uma creatina para aumentar a tua tolerância ao alto volume, melhorar a tua recuperação muscular. Talvez uma beta-alanina se você faz treinos de tiros, então ela vai suportar ali a via glicolítica, vai te melhorar na alta intensidade, pode melhorar ali aquele tiro final, aquele sprint final, a gente viu recentemente, não lembro se foi em Tóquio, a maratona sendo decidida ali no último quilômetro por um tiro longo. Com força, né? Aquilo ali é totalmente via glicolítica, ali já não é mais aeróbico. Ali é anaeróbico com força. Para chegar na reta final de 42 km com aquilo ali tem que ter muita fosfocreatina, tem que ter muita suplementação de beta-alanina, de creatina. Então eu faria esse combinho. Pré-prova, pré-treino, nitrato, vamos ali no vasodilatador básico e durante, carboidrato e eletrólitos. E não esquecer de beber água, né, velho? Aproveita os pontos aí de água que vai ter na prova, né? Aproveitem bem. Porque você também consumir sal e o carboidrato sem água ali associado, muitas vezes a digestão acaba não acontecendo tão bem e, pô, de nada adianta também ter carboidrato, né? Ter os sais e não consumir água. E aí falar num cara que vai correr numa prova durante ali, sei lá, 4 horas... Meu irmão, cada ponto, tenta consumir pelo menos ali 100 a 200 ml de água. Cada ponto que for passando ali, que provavelmente vai ser uma média, a cada 2 km vai ter um ponto. Acho que Perfeito. Tá de bom tamanho, né, Matheus? Perfeito. Principalmente a questão do gel de carboidrato. O carboidrato ele é hidrofílico, ele puxa água, ele tem afinidade com água. Se você faz a reposição do gel e não adiciona pelo menos um pouquinho de água para esse carboidrato ser absorvido, vai acabar que vai ser puxado água do seu intestino. Então isso vai prejudicar ali a tua permeabilidade intestinal. Pode fazer até você ter um sangramento durante a prova. Então é muito complicado. Você tem que aproveitar todos os pontos de hidratação e sempre que for fazer a sua reposição, adicionar pelo menos um pouco de água. Parece que é batido, né? Essa questão do carboidrato, mas é batido pra gente, velho. Porque, por exemplo, hoje eu tava dando aula para um aluno da gente. E aí o namorado dela, que é um cara muito experiente, correu essa prova, né? Tinha inclusive feito um Ironman há uma semana atrás. E aí foi fazer os 30, enfim. Foi brincar, né? Eu até falei, o cara foi girar, né? Lá e tal. Aí ele tava contando pra ela que na largada tinha um garoto falando que era a primeira vez que fazia 30. E aí conversando, o cara viu ele com vários carbos, né? Ali no bolso e tal. E perguntou pra ele, pô, tu vai usar esse tanto de carbo? Aí perguntou, tu vai usar quanto? Aí o moleque ia correr 30 km para mais ou menos aí 3 horas de prova com um carbo. Boa sorte. Aí ele falou, né, pra ela, não, eu dei pelo menos mais um carbo meu ali pra ele, pra tentar ajudar, instruir ali a hora dele, um pouco dele usar, né? Mas pra você ver, pô, a galera ainda não se liga muito disso. É verdade. E não se liga no carbo, com certeza se ligar no carbo, às vezes não se liga na questão da água, né, do sal. E aí tem até algumas dicas, assim, a gente tem inclusive aqui na loja, tava vendo, né, pô, hoje tem uns carboidratos já com sódio e tal, pro cara não ter que estar levando cápsula de sal ou sal ali amarrado. Antigamente eu lembro que a galera usava as trouxinhas assim com sal e comia no meio da prova. Mas aí hoje já tem uns carbos muito bons, já com sódio e tal. Então, dá uma sacada, aproveita fazer o merchan, dá uma sacada na loja, tem uns carboidratos bem bacanas e já com sódio. É isso, testar.
E aí, assim, pra gente começar a se encaminhar pro final, mas é um tema de grande importância quando a gente fala em volume, em corrida, e eu queria perguntar pro Victor, né, assim, a importância do recovery, né? O recovery ele é muito ignorado pelos atletas. Os atletas acham que é só dar a paulada, e no outro dia tá de boa. Não, mas qual é a importância do recovery para esse atleta que está principalmente dentro de um ciclo de longa distância? É muito importante você entender o que é o recovery, né? O recovery é um serviço realizado pelo fisioterapeuta. Não é necessário. Nós temos um serviço de reabilitação quando você está lesionado, tem um serviço de recovery, que é a palavra recuperação em inglês, para quando você está treinando. Você não tem uma lesão instalada, mas você tem alguma dor e desconforto. Então, assim, primeira coisa é que tu entender o seguinte: procure muito bem com quem você vai fazer o recovery, tá? O recovery, ele pode ser só uma sessão de massagem e de liberação, como ele pode ser uma consulta fisioterapêutica com um bom fisioterapeuta esportivo. Então isso muda tudo, cara. Isso muda, tá? Então veja, você vem pro recovery, você vem com a dor, você precisa ali melhorar a sua recuperação. A gente identifica pontos ali de fragilidade, desconfortos musculares, faz um tratamento ali para melhorar esse desconforto, para facilitar a tua recuperação, e aí a gente vai usar a massagem, que é a liberação miofascial, pode utilizar a pressoterapia com a botinha pneumática, pode usar a eletroterapia, pode usar a fotobiomodulação, que é o laser, o LED. A gente tem muita estratégia para facilitar essa recuperação muscular. Mas eu vou te falar uma coisa, Hector. O mais importante, você rebola tudo isso no lixo e fica com um bom fisioterapeuta que vai te dar uma boa orientação. Porque o fisioterapeuta esportivo, que ele entende do esporte, que ele entende a corrida, o mais valioso é porque você sai dali de uma consulta. Você vai para o recovery e você ganha uma consulta. Uma assessoria de como proceder no caso, por exemplo, de você ter uma dor ou de você já até tem uma lesão instalada. Então o que eu mais encontro aqui, paciente que vem para recovery, que já tem uma lesão instalada e está ali enxugando gelo, apagando incêndio. E a principal intervenção que eu faço, claro, eu tenho que atender a expectativa daquele cliente, daquele paciente, de entregar ali uma melhora da dor, da função na hora, naquele momento, mas eu tenho certeza que a estratégia e a abordagem mais importante que eu faço é a orientação de como proceder. Então você imagina um paciente que está com a canelite, o Chico falou aqui, isso aqui é um clássico, está com a canelite que já é ali uma fratura por estresse, e eu vou ali, faço a liberação, coloco um tênis, melhora a dor, o cara sai daqui e melhora. E eu não falo para esse cara, bicho, isso aí pode ser uma fratura por estresse. Procura um ortopedista, vamos fazer um exame de imagem, não é qualquer exame de imagem, é uma ressonância. Né? Porque se a fratura por estresse você vai ver na ressonância magnética. Quem vai saber isso um bom fisioterapeuta, né? Um bom profissional da saúde, e identificar uma lesão. Ou então, assim, olha só, esse desconforto que você já tem quanto tempo? Pô, já tem 4 semanas que eu tenho esse mesmo desconforto. Aí eu faço uma sessão de recovery, dou volume, volto para uma sessão de recovery. Pô, se você tem um desconforto que te acompanha por mais de 3 sessões de treino, dê atenção. Se você tem um desconforto ou dor que te acompanha por mais de 3 sessões de treino, dê atenção. Procure um fisioterapeuta esportivo, porque existe uma grande chance de você já estar lesionado. Tá? Então, é muito comum. Pô, já tem uma dorzinha que me acompanha. 2 meses, não é recovery. Pô, você já deve estar com a lesão instalada. Você já passou dessa fase. Agravando, Hector. E tá agravando, entendeu? E quanto mais cedo você tratar, ou você fazer uma abordagem, é melhor, porque você reduz o custo financeiro. Porque uma coisa é você chegar com uma lesão instalada, fratura por estresse, você vai deixar 2, 3 meses de reabilitação. Você vem para uma sessão de recovery, aí você tô pagando a liberação. Não, pô, você tá pagando uma consulta, 1 hora com um profissional que entende do esporte, que entende de lesão. Prevenção. Vai melhorar a sua dor, mas vai te orientar de como proceder. E ali, às vezes, ali foi uma sessão, pô. Uma sessão. Você fechou uma sessão de recovery, teve uma orientação, aí o fisioterapeuta fala com o treinador, baixa o volume, organiza, mas aí tem que ser um bom profissional, porque você tem que saber comunicar, você tem que saber conversar. Não adianta você não saber o que é uma corrida, o que é uma fase de polimento, o que é um pace, a experiência do corredor, do atleta. Você tem que saber até para você conversar com o treinador e o treinador te respeitar. Sim. E aí você orienta. Então acho que essa é a principal função do recovery. Boa. Galerinha, a conversa tá boa. Tem muito pano pra manga. Mas a gente tá chegando ao fim. A gente vai pro último bloco agora. E aí é um bloco que eu quero respostas bem rápidas, tá? Esse bloco se chama Só Mais Uma. E assim, resposta rápida, tá bom?
Então vamos lá. A primeira é pro Victor. Uma coisa que o corredor não pode ignorar para evitar a lesão e terminar a prova inteira. Não pode ignorar a dor. Boa. Dor. Chico, o que mais diferencia o corredor que chega inteiro no final da maratona daquele que quebra nos quilômetros finais? O que tem uma boa preparação em relação a fortalecimento e também um bom controle de volume de treino e de intensidade pelo seu treinador que está prescrevendo. Boa. Matheus, me diz aí um ajuste na alimentação que vai fazer o corredor conseguir sair na frente de outros na prova. Aumentar o consumo de carboidratos e controlar bem a hidratação. Muito bom, galera. E um último conselho para a gente fechar aqui e encerrar essa nossa conversa de peso. Cara, eu queria finalizar com um conselho, até pegando o último gancho do Mascarenhas. Procurem bons profissionais, né? Então, vou fazer um recovery. Procura um local que tem um fisioterapeuta ali associado. O Hector pode falar muito bem. Ele chega ali para fazer o recovery e ele tem um atendimento com os fisioterapeutas da melhor forma possível. E a partir dali, se é descoberta alguma dor, tem uma conversa com o treinador, né? Tem uma conversa com ele de conscientização. Então, busquem espaços assim como aqui na XS Team Wellness Club, onde você vai ter o acesso a um bom fisioterapeuta esportivo que vive o processo, você vai ter um atendimento com um bom nutricionista que vive o treinamento, você vai estar com um treinador que vive o esporte e que se conversa. Então essa seria a minha dica, né? Busque um local que cuida verdadeiramente de você. E se você não pode ou não consegue ou não dá, e basicamente você só corre e pode só correr, corra com cautela, respeite o processo, controle volume e respeite o treinador que está ali prescrevendo. Pode ter certeza que ele está pensando só no seu bem. Boa. E aí, galerinha? Uma dica, vou corroborar com a fala do Chico, procure bons profissionais que entendem do esporte. Que entendem do esporte, que vai fazer muita diferença. Você procurar um treinador que entende como prescrever um treino de força para a corrida, um fisioterapeuta que entende de como reabilitar, entende as lesões da corrida, entende os sinais e sintomas associados a lesões da corrida, um profissional de nutrição, que a gente já viu aqui. O Matheus falou que a gente já aprendeu pra caramba. Então, assim, você percebe que profissionais que entendem da área, que vivem o esporte de preferência, vão te dar muito mais sustentação durante essa fase de preparação para a maratona. Minha dica para você que está nessa reta final, fase de emagrecimento, já foi, tá? Deixa para outra hora. Agora é hora de você se recuperar bem, tá? Foca no consumo aumentado de carboidratos, hidrata bem, recupera bem, deixa o emagrecimento para outra hora, beleza? A reta final, pico de volume, não é a hora de você estar buscando emagrecer. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Aproveitem para curtir, para seguir os nossos perfis, certo? Nós temos aí todo um universo de perfis que vocês podem estar seguindo, compartilhando. Muita informação foi compartilhada hoje aqui. É importante que vocês façam parte. E antes de encerrar de vez, gostaria de presentear vocês com as lembrancinhas. Olha aí. Importante. As canecas do XS Cash, tá? Aproveitar e pedir para vocês seguirem os perfis da XS Team Run, XS Team Personal, XS Suplementos, I Love You Corrida, assim como os perfis pessoais, né? Hector Cândido, Chico Gifone, Victor Mascarenhas e Matheus. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ficam ligados aí. XS Cash, hein? Tamo junto, é nóis. Vamos pra lá, hein? Boa corrida pra todo mundo.